Fala, turma! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Estamos aqui agora para abordar o módulo 2 do nosso curso de frentista abastecedor mais NR20. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, ou porque é inscrito no nosso canal e teve a curiosidade de ver sobre o que trata esse vídeo, ou você fez a aquisição do nosso curso de frentista abastecedor e lá no finalzinho do módulo 2, na conclusão, você clicou no ícone do YouTube e foi direcionado para esse vídeo aqui, onde a gente faz uma abordagem concluindo todo o conteúdo que você já verificou na nossa apostila do módulo 2. Independente se você é quem adquiriu o curso, ou se você é um curioso que está aqui e que pode até ser o futuro, ter uma futura aquisição do nosso curso, espero que vocês aproveitem esse material ao máximo. Eu sou Hernandes Mendes, sou professor, sou instrutor, sou bombeiro civil aqui também no estado do Maranhão, e tudo que eu adquiro eu tento compartilhar com vocês. E aqui é o nosso canal Agregando Valor, onde a gente literalmente tenta fazer isso. Tá ok? Então vamos lá para o módulo 2. O que trata o módulo 2 do curso de frentista abastecedor mais a norma regulamentadora NR20? Olha, se a gente parar para analisar, ver os riscos envolvidos num posto de combustível, são vários. No passado, se a gente for ver aí algumas décadas atrás, era comum os acidentes, alguns gravíssimos, em posto de combustível. Pois é, hoje se a gente for fazer uma análise de como é a área do posto, gente, a segurança é muito maior, não tem nem como comparar. Então o que eu digo? Ainda é um local perigoso para se trabalhar, tanto que o frentista ele vai receber risco de vida, periculosidade. Então o risco está lá, ele não deixou de existir. Só que a segurança melhorou, a prevenção melhorou, a conscientização melhorou, com a exigência da qualificação. Ainda existem alguns postos que contratam frentistas sem ter a qualificação? Sim, porque os postos, esses empregadores querem fazer coisas erradas. E se ele quer fazer coisa errada, ele contrata de forma errada. Eu não vou dizer que o colaborador está errado por estar lá trabalhando sem a qualificação. Errado está quem o contratou. Porque se ninguém contratasse, esse colaborador teria que se qualificar. Mas se ele está tendo algumas possibilidades de alguns empregadores que burlam a lei para contratar ele sem a devida qualificação, aí já é um problema do empregador e não do empregado. De quem contrata e não de quem foi contratado, tá ok? Então aqui nós estamos para passar a informação da coisa certa. É você que está se qualificando para exercer essa atividade. E assim, os conhecimentos que a gente aborda aqui para vocês são conhecimentos que vão muito além da atividade de um profissional frentista. E sim para qualquer atividade que você for exercer para o seu dia a dia. São conhecimentos para a sua vida, tá ok? Então, nesse módulo, nós vamos conhecer todo o procedimento interno de um posto. Acabamos de falar que hoje os postos são locais muito mais seguros para se trabalhar. Por quê? Porque nós temos a questão do sistema de automação. Com isso, houve muito menos derrame de combustível, ainda existe, mas uma proporção bem menor. Então, tendo menos derrame, tem menos contaminação e tem muito menos risco, porque o risco está no produto, principalmente gasolina comum aditivada, porque elas contêm benzeno, produto que nós vamos falar no próximo módulo, módulo 3. E o benzeno ele é altamente inflamável. Então, se esse produto está exposto, se ele é altamente inflamável, já aumenta muito mais, aumenta consideravelmente o risco do ambiente de trabalho. Tá? Então, nós vamos ver nesse módulo que os postos, como medida de segurança, nós temos vários sistemas de aterramento, os tanques de combustível, aonde são o caminhão-tanque chega para descarregar, o tanque de combustível do posto, ele é aterrado. As bombas, aonde vai retirar o produto do tanque para
botar no veículo do cliente, elas são aterradas. E o veículo, que é o CT, o caminhão-tanque, ao chegar para baixo para descarregar uma carga, o procedimento correto é que se monta o cenário. Montar um cenário. O que é montar o cenário? É enquanto o frentista está lá em cima, se for ele que está recebendo o produto, coisa que nós vimos lá no módulo 1, enquanto ele está lá em cima, conferindo nota fiscal, número de lacre, rompendo lacre, tudo bonitinho, o motorista que está entregando, ele está montando o cenário, está botando o cone, botando a placa de proibido, isolando a área, pode ser com cavalete, com cone, com fita zebrada, que seja. Importante que exista uma barreira física para que impeça de curiosos, transeuntes, pessoas que não estão envolvidas no processo adentrem essa área, pois ela é de alto risco. Tá ok? Então, esse motorista, ele monta esse cenário, a responsabilidade é de quem está entregando montar esse cenário. E dentro desse cenário, na prevenção, ele tem que fazer o aterramento. Porque o combustível que está passando em alta velocidade dentro daquela mangueira, para sair do caminhão e ir para o tanque subterrâneo do posto, digo subterrâneo porque a maioria usa subterrâneo, mas não necessariamente tem que ser subterrâneo, tá? É uma velocidade grande e ali gera uma energia estática e ela precisa ser eliminada e o aterramento serve para isso, tá ok? Então, só para você ter ideia, essa mangueira com essa polegada padrão, ela leva em torno de 7 a 8 minutos para descarregar 5.000 litros, só para você ver o quanto a pressão é grande internamente. E não podemos esquecer que outro procedimento de muita segurança para o posto é o equipamento chamado descarga selada. Ou seja, esse equipamento chamado descarga selada, onde a mangueira vai ser conectada lá no bocal onde vai sair o combustível no tanque e desce. E antes se colocava a ponta da mangueira para dentro do tanque. E aí, se houvesse um derrame, ia derramar até aparecer alguém para fechar. Hoje, com o mecanismo de segurança, tem descarga selada, onde a ponta da mangueira não pode ser jogada para dentro do tanque. Ela vai ser conectada na descarga selada. Essa descarga selada, ela tem uma válvula, uma borboletazinha, que caso na hora de medir o tanque foi medido de forma errada e não se ateve que o tanque não vai conseguir comportar a quantidade de combustível que vai descarregar, ele não vai ter derrame. Essa borboleta trava para evitar que haja derrame. Então, são mecanismos de segurança importantíssimo que a gente não pode esquecer de forma alguma. De forma alguma. Tá? Então, assim, hoje nós temos sistemas corta-chamas nas bombas, tá? As próprias pistolas já são munidas de procedimentos para evitar com que um incêndio que aconteça no bico da pistola, com que ele possa se alastrar. Existe um sistema para cortar essa chama, para impedir que esse fogo tenha uma proporção maior, esse princípio de incêndio. Então, gente, e lembrando que nós vamos ter um módulo, que é o módulo 5, o último módulo, só abordando prevenção e combate a incêndio em posto de combustível, que é o curso de brigada, ok? Então, o que eu te digo é: existem os procedimentos. O que a gente tem que fazer é se inteirar desses procedimentos e cumprir cada um deles. Assim, nós estamos preservando a nossa integridade física e a dos nossos colegas. Afinal de contas, quando você trabalha quando você trabalha obedecendo esses requisitos legais, você está se protegendo e protegendo a todos que estão compartilhando esse ambiente de trabalho com você. E se todos fizerem isso, nós teremos um ambiente de trabalho muito mais seguro, tá ok? Então, fique atento a isso, porque a questão hoje, um dos grandes erros, eu disse para vocês, falei isso na apresentação do módulo do curso para vocês, que o maior tormento na vida do frentista é bater caixa. Mas também citei que esse aqui também, os bicos, também eu acho que é o segundo tormento na vida de vocês. Por que, Hernandes? Porque o grande problema vamos lá, você está abastecendo um veículo. Abastecendo o veículo, posicionamento, ó. Aqui existe 3 travas, ó.
vocês observar, existe 3 possibilidades da gente travar, ó. Pode travar no primeiro, ó, o estalozinho, no segundo, ó, segundo estalo, e no terceiro estágio. Nesse terceiro estágio, você observa que o gatilho, ó, está colado, você quase não tem a visão dele. Tá? No segundo estágio, você já consegue enxergar ele. No primeiro estágio, você consegue enxergar mais nitidamente. Mas se ele estiver no terceiro, você praticamente não percebe, tá ok? E aí, para desligar, é só fazer isso, ó, que a trava tem uma mola e ela solta. Você pode fazer isso com uma mão, mas como na hora que você for colocar a pistola, já vai estar travado, esses aspirais que vocês estão observando aqui, essas molinhas, são aspiral. Existe carro que... Isso aqui são travas, esses aspirais são travas. Existe carro que vai travar na primeira, existe carro que vai travando e pode travar até na última. Existe carro como a Hilux, por exemplo, que tem um gargalo do tanque muito apertadinho, que às vezes vai travar na primeira. Quando você vai abastecer um veículo, a qual essa pistola travou na primeira trava, no primeiro aspiral, o correto é que você, assim, por mais que você possa programar a bomba, travar, deixar o carro no automático e fazer abastecer atender outro cliente, mas num carro desse aqui eu aconselho você ficar próximo, porque com a pressão do combustível passando aqui, pode ser que solte. E se saltar e cair, enquanto não aparecer alguém para desligar a bomba ou destravar o gatilho, vai ficar derramando combustível. E aí vai melar o carro do cliente, vai estragar combustível, vai contaminar o meio ambiente, o cliente vai criar maior confusão. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a gente tem que evitar isso. Existem carros bem populares, como o Classic, como o Fiat Uno, que o bocal é bem amplo, você introduz todinho e tchau, travou. Depois que travou aqui, ó, você pode vir ó, até com a segunda mão e bota, trava. Hernandes, quando eu programo a bomba e quando der o valor, vai desligar o gatilho automaticamente? Vai não. Você programou a bomba, bota lá o valor, vamos supor aqui um valor, colocou R$100 lá na bomba, você programou ela. No momento que você chegar, colocar no bocal do tanque do carro, o que vai acontecer quando tiver faltando R$2 para completar o valor que você programou na bomba, ou seja, programou 100, quando der R$98, automaticamente a bomba, não vai ser mais aqui, a bomba diminui a pressão. E começa a cair só casas decimais. Vai cair bem devagarzinho esses R$2. Para quê? Para que não passe um centavo. Quando der o valor certinho que você programou na bomba, o exemplo que nós estamos dando, R$100, o que vai acontecer? A bomba vai cortar o fluxo de combustível, porém o gatilho vai continuar armado. A bomba cortou o fluxo. Continua armado o gatilho, porém não tem mais combustível caindo no tanque, porque já deu o valor programado. E aí você tem que vir e fazer isso, ó. Hoje, como você já deve ter percebido, se não percebeu, vai ter informação agora, não se pode mais usar a franela ou a toalhinha, como se usava antigamente para segurar os respingos do bico do tanque. É proibido hoje. Então o que você tem que fazer? Você tem que inclinar um pouquinho para escorrer o combustível, depois você gira. Pronto, você leva e põe. Na hora de tirar da bomba, do mesmo jeito, você vai tirar sempre inclinando, para que o resíduo de combustível desça para a mangueira. Se você baixar, vai ter resíduo nessa mangueira, vai escorrer. Não muito, mas vai escorrer, já não vai ser legal. Tá ok? Então assim, a bomba, ela vai cortar o fluxo de combustível. O gatilho vai continuar armado. O grande problema, às vezes na pressa, na desatenção, o frentista pensa que programou a bomba e não programou. Se você não programou a bomba e achou que botou lá um devido valor e travar aqui, for atender outro cliente, essa bomba aqui, esse gatilho, ele só vai disparar quando o tanque do cliente encher. É a única situação aonde esse gatilho destrava. É quando o tanque enche. Então você pensou que programou, vamos pegar o mesmo exemplo. O cliente pediu 100. Por uma falta de atenção, talvez conversando com outro colega, ou fazendo uma coisa que é até proibido, mexendo no celular, não se atentou e não programou a bomba. E foi atender outro cliente e deixou lá.
vai cair combustível até encher o tanque. Quando encher o tanque, aí sim, ó, ela dispara. Mas por que ela dispara? Ela dispara porque existe, bem aqui, ó, onde você está olhando esse orifíciozinho aqui na pistola, isso aqui é um sensor. Bem aqui dentro, ó, dá para observar, ó, que existe um sensorzinho. E ele vai pegar a leitura de quê? Os respingos, quanto mais alto vai ficar o tanque que está enchendo, vai ter respingos. E na hora que esses respingos for identificado por esse sensor, automaticamente ele já identifica que o tanque está cheio e aí ele dispara. Tá ok? Pronto. Aí, então, pela norma, você só pode encher um tanque até disparar a bomba. Detalhe, às vezes o cliente, como já falei lá na apresentação do curso, que a única forma que você não pode receber dinheiro adiantado do cliente, que para mim a melhor forma é essa, né, diminui seu risco, é quando ele pede para completar. Porque nem ele que é dono do veículo sabe quanto é que vai caber, então não se tem um valor para pagar. Agora, na hora que acontece, disparou, mas você pelo menos não pode receber antes, mas você já identificou qual a forma de pagamento. E o cliente falou que era em espécie, dinheiro. Você olha para a bomba quando disparou, que encheu, você olha, tá lá, digamos, frações, faltando R$1,30 para arredondar o valor. E aí, como é que vai ficar? Você tem R$1,30 para dar de troco para o cliente? Não tem. Gente, a norma diz que quando dispara, não pode mais abastecer. Mas não é porque não cabe. Dependendo do carro, cabe mais de 5 litros ainda. É por questão de segurança. Porque se você encher muito, com o movimento do veículo na via, para evitar derrame. E aí você pode. O que eu digo é, não tente completar esse tanque por conta própria. Nossa, disparou. Nossa, mas eu não vou ter troco. Então eu vou completar aqui rapidinho. Aí, como já disparou, você vai só continuar. Não teve programação da bomba. Eu apertando o gatilho vai sair combustível. O cliente ele pode saber dessa informação, de que quando dispara, não pode mais abastecer. Aí você vai criar uma situação delicada entre você e o cliente. Então, gente, jogue sempre a responsabilidade para o cliente. Disparou, faltam alguns centavos para arredondar o valor. Vai lá o cliente sempre do lado dele, se possível, atenda sempre o cliente do lado dele. Meu senhor, minha senhora, por gentileza, a pistola já disparou, porém falta alguns centavos para arredondar o seu valor. Como você vai pagar em espécie, eu não vou ter troco para lhe dar. Você permite que eu arredonde o valor, que eu complete? Dificilmente com uma abordagem dessa o cliente não vai permitir. E aí você vai lá, ó, no manual, ó, completa o valor, pronto, e faz a devida cobrança. Então, Hernandes, onde é que está o erro que você falou, que isso aqui representa uma dor de cabeça na vida do frentista? Isso aqui, ó. Estão lembrados que eu acabei de falar? Que quando você programa a bomba, ela não, quando dá o valor, ela não dispara? Simplesmente a bomba que foi programada, a programação está nela, ela vai cortar o fluxo de combustível. Muitas vezes na pressa, porque está com a mente em outro lugar, ou está atendendo vários clientes, ou está uma demanda grande, quando o valor do combustível está um pouco mais barato no posto que você trabalha, tende a ter uma demanda grande de cliente, e aí você só fez isso, ó, escorreu, porque não pode usar mais a franela, né, o pano, a toalhinha, escorreu, tirou e colocou ela na bomba, ó, mas colocou ela, ó, em momento algum você se lembrou de destravar, colocou ela travada. E aí, Hernandes, o que é que vai acontecer se colocar ela travada? O que vai acontecer simplesmente é que quem for abastecer a próxima vez nessa bomba, se ele não chegar e observar que ela está travada, se ele estiver atento, ele vai chegar e vai observar. Caraca, a bomba está travada. Ele simplesmente faz isso, ó. Aperta e solta, destravou. Programa a bomba, tem alguma bomba que ainda tem um acionamento, outras nem tem mais. Ele vai passar o cartão de automação. Tem bomba que quando você programa, passa o cartão de automação, ela já funciona. Tem bomba que tem que passar o cartão e ela ainda tem o acionamento, que é justamente onde a pistola fica travada, descansando, tá ok? Agora, se ele não observou que esse gatilho está travado e ele programar a bomba, passar o cartão de automação e liberar a bomba, em 5 segundos é o tempo que a bomba vai zerar 2 vezes e você tem que ficar atento. Quando você for abastecer o cliente, meu senhor, minha senhora, olha, bomba zerada. Ela vai zerar, ela vai apagar, zera uma vez. Ela apaga e zera de novo. Quando ela apagar e zerar de novo, ela já começa. É os 5 segundos que ela demora. É o tempo que já tem combustível. Então, se você não se tocou e saiu com ela com o gatilho
armado, 5 segundos é muito rápido, você vai dar um banho de combustível no carro do cliente. E isso pode te trazer um problemão. Por quê? Tem cliente que ele não tem muito problema. Você tem que jogar uma água, dependendo da quantidade que molhou, e o posto tiver um lava-jato, é bom levar lá para que passe um shampoo, dê um jato, porque, gente, se o cliente sair do posto com essa pintura, com produto químico, na hora que ele pegar um sol, essa pintura vai queimar. E quando ele for fazer uma lavagem desse carro, ele vai perceber, ele conhece o veículo dele, ele vai se lembrar onde foi que ele abasteceu a última vez. Vai voltar no posto, vai pedir a filmagem e a filmagem vai estar mostrando que você melou o carro de combustível, que é uma coisa que pode acontecer, mas não pode deixar de jogar água para tirar o excesso. E aí você pode ser penalizado. Dependendo da pintura do carro, tem carro aí que qualquer pedacinho aí, o cara não vai pintar só um pedacinho, ele tem que ampliar o raio, né? Uma área maior. É mais de R$ 1.000, dependendo do tipo de pintura, modelo de carro. E aí o patrão vai ter que pagar e vai tirar de quem? E você. Então o que eu digo, gente, trabalhe com atenção. Você não vai ganhar por produção. Você não precisa ser um preguicite da vida. Aquela pessoa que só atendo um por vez. Cara, só tem necessidade de você atender mais pessoas. Agora o que eu te digo é, não queira ser o bichão da pista e achar que você é o frentista fodão, é a frentista pancada que manda e desmanda na pista, e quando chegar no final do mês, pimba, 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 só desconto. Para começar, um dos grandes agravantes de demissão de frentistas é justamente bater caixa. Por isso que eu digo que é o maior agravante na vida de vocês, porque é o que causa a maior demissão. É bater caixa e discutir com o cliente. Essa história de que o cliente tem sempre razão, delete isso da vida de vocês. Isso não existe. O cliente vai ter sempre razão na razão dele. E eu vou ter a minha razão quando eu tiver com ela. O direito de um vai até quando começa o do outro. Porém, eu estou no meu ambiente de trabalho. O cliente é cliente na mente dele ali, e ele é quem banca tudo isso. Só que não é por isso que eu vou ter que engolir tudo dele. Mas eu tenho que evitar o confronto. Eu tenho que evitar. Muitas vezes, se fingir de cego, se fingir de surdo, é o melhor para você. Quando isso acontecer, de um cliente querer te tirar do sério, um conselho que eu posso te dar, com a experiência que eu tenho, é: se lembre que o seu plantão vai acabar. E você vai pular para o seu lar, para sua casa, seus pais ou sua esposa, seus filhos, ou sozinho, se você morar, e você vai estar livre daquilo. Aquilo é temporário. Por isso que eu digo, quando você estiver trabalhando como frentista, já prospecte outra coisa na sua vida. Senão, é assumir uma gerência de um posto, é arrendar um posto para ti, é fazer uma graduação, um curso técnico, é te capacitar numa área que você já tem tendência, porque fica muito mais fácil você aguentar esses perrengues da vida do frentista. Porque você vai botar na cabeça, isso é temporário para mim. Isso é temporário para mim. Daqui a algum tempo eu não vou mais estar ouvindo isso. Vai estar ouvindo outra coisa em outro lugar, porque sempre vai ter gente para encher teu saco, porque isso são aprovações da vida, tá? Mas é isso que acontece. Você não pode imaginar, meu Deus do céu, por quanto tempo eu ainda vou aguentar isso? Não. Se você for pensar nisso, tá pensando em ser frentista a vida toda. Se estiver pensando em ser frentista a vida toda, já começou errado. Porque isso aqui é uma ponte para te ligar ao teu destino que tu quer. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Mas você tem que fazer diferente, porque senão tu não consegue ter os objetivos. Porque se você fizer igual, o empregador vai dizer, poxa, contratei um frentista que é igual aos outros. Qualquer um pode substituir ele. Agora, seja diferente, independente de quanto tempo você pretende passar ali, independente de qual é a estrutura do lugar que você esteja. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que diz: dê sempre o seu melhor, faça sempre o seu melhor nas condições em que você tem, para que quando você tiver condições melhores, você possa fazer melhor ainda. Cara, essa frase do Mário, eu não sei nem se é dele, mas eu ouço muito ele falando essa frase. Essa frase é show, porque ela nos abre um leque de possibilidade para você entender que independente do lugar, independente do empregador que você tenha, você está escrevendo, você está formatando o seu currículo aí onde você está. E você tem que dar o seu melhor. Saia do local e deixe a porta aberta, que você nunca sabe
como vai ser o dia de amanhã. Esse é o grande segredo da vida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Tudo é uma surpresa. A gente prospecta e tem que prospectar as coisas da nossa vida. Mas, às vezes, você está tentando muito uma coisa, tentando muita coisa, dando o seu melhor, fazendo tudo para dar certo e às vezes não está dando. Às vezes não é para dar. Porque Deus está provendo outra coisa para você. E não essa. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido a questão do gatilho. Muito cuidado. Toda vez que você for, certeza que programou a bomba. Na hora de olhar, sempre viabilize. Se você tem que enxergar o gatilho. Você tem que enxergar o gatilho. Não enxerguei o gatilho, é porque ele está armado. Eu só toco e solto. O que a gente chama isso é de checklist visual. Checklist visual. Você tem que visualizar. Assim eu não estou visualizando. Eu tenho que visualizar o gatilho. Muito atento, porque o posto que você vai trabalhar, falei isso na apresentação do vídeo, nem sempre ele obedece à cor da pistola para a cor do produto, a cor que representa o produto. Você pode estar com uma pistola amarela, pensando que é diesel, e na hora pode ser gasolina comum. Porque o que manda lá em cima é a taja da cor vermelha com os caracteres brancos. E aí você, desatento, olhei, peguei, muito atento quanto a isso. Isso se chama contaminar o tanque do veículo do cliente. Outro problemão para a vida do frentista. O que é contaminar, Hernandes? Não entendi. Contaminar é quando o cliente pede um produto e você coloca o produto diferente do que o cliente pediu. Por exemplo, o cliente chega e diz assim, se você aborda corretamente, como eu estou passando para vocês, bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Qual o combustível desejado? O cliente vai e diz, põe 50, 100 reais, completa, que seja, qualquer valor, de gasolina comum. E aí você, desatento, põe diesel no carro. Isso é contaminar o produto. Mesmo que o cliente chega para você e diga, põe a gasolina comum. E você foi e pôs gasolina comum. Mas depois de um tempo que você está abastecendo aqui, a tampa do tanque está aberta, né, do compartimento do tanque, você olhou e percebeu que você está botando gasolina num carro a diesel. Ah, caraca, que se dane, foi o cliente que pediu. Não, senhor. O profissional é você. Não terceirize sua responsabilidade. É o princípio de tudo. O Rick Chester tem a frase que diz, reconheça o erro, assuma se ele for seu, corrija esse erro e tente não cometer esse erro novamente. Então não tente terceirizar. Hernandes, mas foi ele que me pediu. Sim, mas o profissional é você. Lá na tampa do tanque, quando você abre a escotilha para poder ter o bocal do tanque, você tem internamente a informação de qual o produto ou os produtos, porque o carro flex, né, é gasolina comum e aditivada ou etanol, e os carros a diesel, ele tá lá, se é diesel S10, se é diesel S500. Tá lá, independente do que o cliente pedir para você. Então você não tem que sempre confiar só no que o cliente está falando. Lógico, tem carros que eu vou identificar qual é o produto dele só em ouvir o barulho do motor. A experiência vai dar isso para vocês. O carro a diesel ele tem uma batida mais seca, ele é um pouco mais barulhento, mesmo sendo novo. O carro a gasolina, desses novos agora modernos, ele passa pertinho de você que você nem percebe de tão silencioso que é. Então a vivência prática vai dar isso para vocês. A possibilidade de vocês entenderem como é a questão da diferença do batida do motor de um carro a diesel e um carro a gasolina. Mas enquanto isso não acontece, você tem que se ater para a abertura da escotilha do tanque do combustível do carro para que você observe se o que o cliente está pedindo realmente é o combustível do carro. Hernandes, se o cliente pedir, por exemplo, gasolina comum, e quando eu abrir lá, tá lá diesel. E aí, eu vou lá, chegar lá e vou dizer para ele, o senhor não sabe nem o combustível do seu carro? Não. Meu senhor, minha senhora, por gentileza, qual o combustível desejado mesmo? Ele vai dizer, gasolina comum. Dizer, olha, mas esse carro está dizendo lá a informação no tanque que ele funciona a diesel. Aí o cliente vai dizer para você, ô meu filho, me desculpa, esse carro nem é meu. Esse carro é da empresa, a primeira vez que eu peguei ele. É da minha esposa. Eu tenho um igualzinho dela, só que o meu é a diesel. O meu é a gasolina e o dela é a diesel. Nós temos vários veículos que têm versão a diesel e versão a gasolina. O Renegade da Fiat, o Toro da Fiat, o Jeep Compass da Fiat. Nós temos as Land Rovers.
Nós temos todas as caminhonetes, versão a diesel e versão flex. Então, assim, é preciso a gente entender. Possivelmente o carro pode ser da empresa, a primeira vez que o cara pegou e ele não sabe, ele acha que é. Pode ser que ele tenha um carro igualzinho àquele, aquele que ele está andando não é dele, e o dele seja de um produto e ele acha que aquele já é. Então, atenção o tempo todo para que você não pegue prejuízo. Hernandes, se eu contaminar, por acaso contaminei um tanque desse, o que é que vai acontecer? A primeira coisa é aquilo que eu acabei de falar. Identifiquei o erro, já pede para o cliente até tirar a chave do contato. Por quê? Porque enquanto o combustível contaminado estiver só dentro do tanque do carro, o prejuízo é menor. Joga-se esse produto fora e bota-se um produto novo. Se levar para autorizada, vai até higienizar e tal. Agora, se der na chave esse combustível que contaminou o outro, ele vai circular nos bicos injetores. Gente, isso vai ser um prejuízo tremendo, dependendo da quantidade que você botou do produto errado. Hernandes, o cliente mandou botar R$200. Com R$30 eu já observei que o produto era errado. Eu posso fingir que não aconteceu nada e botar os outros 170 restantes do produto certo? Esses R$30 vai fazer diferença? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Idealize o pior cenário. Pode ser que sim. Então, se isso acontecer lá na frente, esse cliente vai voltar no posto, vão puxar a imagem. Gente, o VAR, aquelas câmeras ali, elas estão ali para te salvar a tua pele ou para te condenar. Que ela pode salvar a tua pele também, uma prova a teu favor. E pode ser contra você se você fizer coisa errada. E aí vai comprovar que você maliciosamente botou um produto errado e depois fingiu que nada aconteceu para botar o certo. Gente, ande de cabeça erguida. Amanhã eu estou aqui para ensinar o certo para vocês. Vai lá, meu senhor, minha senhora, por gentileza, aconteceu um equívoco. O que foi? Eu acabei de botar R$30 de produto errado no seu tanque. Por gentileza, tire essa chave do contato. Os postos, ele tem contato de mecânico, de eletricista. Tá? Chama o mecânico, ele vai lá, dependendo do tanque do carro. Tem carro que o tanque, o compartimento de TAPS é para baixo, tem outros que é para cima. Por exemplo, a Hilux é para cima, tem que tirar o tanque. Um Renegade é para baixo. O cara vai lá, bota um tacho, né, a vazia ali, tira, escorre todo o tanque, completa o tanque, porque o resíduo que ficava se torna insignificante perto da quantidade que vai colocar, e vida que segue. Agora, quando o cliente diz, opa, no meu carro ninguém toca, só na autorizada, aí o valor vai ser mais caro. E aí, o que for de prejuízo, o posto vai pagar e vai descontar de você. Só para você ter ideia, eu conheço frentista que está pagando ainda R$6.000 de produto errado que ele botou no tanque. O cliente pediu, o cliente chegou na bomba de diesel, mas só que o carro dele era gasolina. E o frentista achou que, porque o cara parou lá, o carro já era diesel, e tacou-lhe diesel. E como tinha um pouco de gasolina no carro, o cara ainda conseguiu rodar alguns dias. 2, 3 dias com o carro, até que o motor trancou. E aí, quando o motor trancou, o que foi que aconteceu? Leva lá para a oficina e o cara olha lá, rapaz, teu carro é a diesel ou teu carro é a gasolina? O carro é a gasolina, para estar cheio de diesel aqui no teu tanque. Não se misturam os dois. E aí o cara vai aonde? No posto. Vê lá a câmera e vê o frentista entupindo o tanque do carro dele que é de gasolina, botando diesel. Prejuízo do carro, R$6.000. O frentista, R$6.000. Vai passar um ano pagando R$500. Fazer o quê? Falta de atenção. E aí quando vai ver na câmera, estava no celular. Coisa que é para ser proibido. E por que o dono não manda embora? Vai mandar, depois que ele pagar o prejuízo dele. O problema é se ele der outro antes de terminar de pagar esse. Tá? Então o que eu digo para vocês vocês vão entrar no mercado de trabalho onde qualquer deslize vai representar um custo para vocês. Vocês vão ser influenciados de forma negativa. Muito cuidado. Às vezes você entra numa empresa, nós estamos falando aqui diretamente de uma área, frentista, abastecedor, tem gente doida para sair da empresa e ele começa a falar só mal para você da empresa. E você sequer se dá o direito da dúvida que esse cara aí pode estar falando uma coisa errada e você já emprenha pelo ouvido, né? Vulgarmente falando, já assimila aquilo como verdade e já acha que a empresa não presta. Nem se deu o direito de conhecer ainda. Então, assim, é muito complicado.
Então, identifique. Veja com quem você está se misturando no ambiente de trabalho, porque talvez pode não ser uma junção bem legal. A empresa, ela sabe quem é quem no ambiente de trabalho. E quando você entra, ela vê com quem você está andando. E ela já sabe para que lado você bandeou. Então, muito cuidado quanto a isso. Cuidado para você não perder. É tão triste você chegar no final do mês e ter R$50 para ser descontado do seu salário. Agora imagine 500. Agora imagine sabendo que são um ano pagando 500. Então, dá para fazer? Dá. É atenção. Você vai trabalhar 12 horas e vai folgar 36. Faça o que você tiver que fazer nas 36 horas. Talvez até outro emprego para aumentar a sua fonte de renda. Perfeitamente possível. Uma das grandes demandas para a área de frentista é isso, é que você pode ter outras atividades. Agora não esqueça de um detalhe. O dono do posto, ele te quer 100%. Tá? E ele te quer 100%. Não adianta você chegar lá meia boca que ele não vai te querer. Ele te quer 100%. Ele está te pagando, é justo. Ele está te pagando, ele está cobrando. Tá? Então, estamos vendo aí vários procedimentos na área do posto que vai evitar que você tenha problemas. Então, o posto hoje é um lugar muito seguro para se trabalhar. Hernandes, as cores do combustível, como já falei, gasolina comum, vermelho, etanol, verde, gasolina aditivada, azul, diesel, normalmente é representado pela cor preta. Aí tu vai identificar se é S10, se é o diesel comum, tá? Que é o S500. E pode ser também essa amarelinha aqui, tá ok? Então o que eu digo Hernandes, aquelas escotilhas grandes, maiores que tem lá no tanque. A menor eu sei que é para colocar o combustível. Tem outra menor do lado, que é o sistema de aterramento. E tem umas grandonas, quer dizer, até a roda do caminhão estão em cima. Pois é, aquelas é para fazer manutenção nos tanques. São empresas terceirizadas, empresas adequadas, que para entrar ali tem que ter uma vestimenta adequada, máscara adequada, cilindro de oxigênio. E a atividade no posto até para quando está se fazendo aquele tipo de atividade. Então, turma, é o que eu digo para vocês. Entender a informação e você fazer o melhor que você puder. Segurança, certeza. Não tem certeza do que vai fazer? Procure, pergunte. Quem pergunta quer saber. Isso não demonstra fraqueza. Muito pelo contrário. Demonstra que você é humilde. Não sei, eu vou perguntar para quem sabe. Tem gente que acha que não pode perguntar. Pergunte. Olha o errado se você fizer. Você está entendendo? Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muito mais o módulo 2 para vocês. Porque é o que eu pretendo. Eu não pretendo estender. Se a gente fosse conversar aqui, eu poderia passar 4 horas conversando com vocês sobre cada módulo. Mas eu procuro não me estender muito. Ficar sempre ali, estourando 50 minutos. No máximo eu quero chegar ali a 30, 40, se tiver ir até 50, para que não fique muito cansativo. Mas que eu consiga passar aquilo que você precisa saber. Tá ok? Então, nos veremos no módulo 3, falando sobre o benzeno. Espero que você goste desse vídeo. Veja, reveja, veja novamente. Tire suas dúvidas. E qualquer coisa é só chamar. WhatsApp, Instagram, no próprio Gmail. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês. Tá ok? Um abraço. Até o próximo módulo e fui!